Atlético fez um jogo treino contra o Paulista de Jundiaí, jogo lá na Arena. A gente tem os gols para mostrar para vocês aí, ó. Foram 2 tempos de 45 minutos no primeiro tempo aí, ó. O Gabriel Menino fez 1-0 chutando de fora da área, a bola desviou. No segundo tempo, o João Marcelo, centroavante, fez 2-0. O Gabriel Menino ainda fez o terceiro num bonito chute, ganhando a área ali, chute no alto. E o Saravia fez o quarto ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, para fechar a conta, o Igor Gomes fez 5-0 nesse jogo treino do Atlético lá na Arena. Além dessa atividade em campo, tivemos uma entrevista coletiva na Arena do Galo. Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, né? Um dos 4Rs, ele teve uma longa conversa com os jornalistas e ele falou sobre a situação financeira do clube, os atrasos de salários com os jogadores. Vamos ouvir agora Rafael Menin. Manter um time ultra competitivo ficou mais difícil. Tem sido falado com muita frequência em atraso de salário, atraso de imagem. Teve alguma coisa, não são atrasos de 30 dias, são atrasos menor, o salário tem que ser pago até o dia 5, foi pago no dia 10, já aconteceu em 2023, em 2022, em 2021. O que a gente luta muito é para que não haja um acúmulo de atraso, porque a gente sabe que isso pode ter um impacto em campo. A gente piorou um pouco nesse quesito no primeiro semestre desse ano. Dono do Atlético reconhece atraso de salário e direitos de imagem. A gente errou muito. Atraso de salário, de imagem, teve um atraso menor. Atrasou 10, 15 dias. Isso já aconteceu em 2023, 2022, 2021. O que a gente luta muito. O empresário Rafael Menin, um dos donos da SAF do Galo, afirmou que enfrenta um semestre duro e confirmou que atrasos nos salários e nos direitos de imagem para o elenco são recorrentes no clube. Menin afirmou ainda que a gestão trabalha para que não haja um acúmulo de atraso. Em maio, o Atlético divulgou o balanço financeiro da SAF com dívida estipulada em 1,3 bilhão de reais. Uma consultoria, porém, apontou que a dívida do clube gira em torno de 2 bilhões. Menin afirmou que essa diferença acontece por uma questão da Arena MRV. A gente fez a arena com a venda dos camarotes, das cadeiras e naming rights. Deu mais ou menos 500 milhões de reais. Não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Aquele relatório de 2,3 bilhões de reais considera esse adiantamento, afirmou o dirigente. Veja partes da coletiva dele e comentem o que vocês acham disso tudo. Que a situação financeira é caótica, catastrófica. Isso o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo. A situação do Galo é paciente terminal. Na UTI, entubado. A verdade é que não imaginávamos mais viver e conviver com essas notícias de atraso de salário, de premiação, de direito de imagem. Passar a ter uma informação única para a torcida do Galo, que não 2 ou 3 ou 4 informações. Quando o Atlético se tornou SAF, a gestão ela havia prometido maior investimento no futebol, tornando o Atlético uma potência e, ao mesmo tempo, trabalhando para a redução das dívidas, principalmente a parte onerosa, de uma forma gradativa. E o que a gente tem visto é que o Atlético tem se tornado cada vez mais distante em relação aos times que investem mais, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E, ao mesmo tempo, a dívida não tem diminuído da forma como a SAF havia prometido. Pelo contrário, ela aumentou, principalmente essa parte onerosa. Eu queria entender, nesse meio do caminho, o que aconteceu para que essas promessas não fossem cumpridas. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Vinícius, né? Isso. Eu falo rápido, eu não entendi. Mas vamos lá, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse aqui mais cedo, né, agora há pouco, a gente, nesse ciclo de 5 anos... A gente acertou, a gente errou, né? A gente foi muito vocal durante algum período que seria possível fazer todos esses movimentos ao mesmo tempo. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo, né? Eu acho que em relação à dívida, eu posso afirmar que em relação à trajetória da dívida, esse foi um aspecto que a gente não teve o sucesso ou que foi falado há 4, 5 anos atrás, né? A despeito da SAF ter feito o maior investimento dentre todas as SAFs já publicizadas no Brasil ou anunciadas, essa foi a SAF que fez com uma larga vantagem
em relação a todas as outras, o maior investimento na nova empresa, né, na SAF que foi formada. E parte desse investimento foi para reduzir a dívida, mas ainda assim a dívida continua sendo super alta. Inclusive nessa semana saíram aí acho que 3 números, né? O número no relatório 2,3, um outro relatório com 1,8 e o nosso número com 1,4, né? E depois eu vou falar disso, mas vou tentar responder a sua pergunta, concluir a sua pergunta, e eu volto na diferença da dívida. Em relação ao investimento, Vinícius, no esporte, vocês vão receber o material, tá, no fim da apresentação, que eu acho que ficou bem didático, e lá a gente mostra que o investimento em contratação, o investimento em folha, o que a gente imaginava lá atrás, aconteceu ao longo dos 5 anos. Né? O investimento não foi reduzido, né? O Atlético, o Galo comprou investimento em atletas, luva, quase 900 milhões de reais nesse quinquênio, é muito dinheiro, né? E nesse período a gente vendeu mais ou menos 500 milhões, então são 300 e tantos milhões entre compra e venda de atleta, negativo, né? E não teve muita alteração ao longo dos anos, tá? Inclusive no ano passado foi o ano, junto com o ano de 2020, foram os 2 anos com maior investimento em aquisição de atleta. Em relação à folha do futebol, no ano passado foi o maior ano de investimento em folha de atleta. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, Vinícius? Isso é algo, inclusive, que a gente tem como indústria, tem que se preocupar e acho que melhorar, né? O futebol brasileiro passou por uma inflação brutal nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais, né? Então o futebol ficou muito mais caro, tá? Isso de fato foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil, né? Os números de 24 comparados com os números de 2020, né, o gasto por atleta ele subiu, né? E ainda assim hoje a gente tem dificuldade em ter um elenco com 30 jogadores, que é algo muito falado também. Pô, o Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível, realmente não tem, né? Não terá como ter. Em relação à dívida, que a gente deve, basicamente o que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa, é o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais, tá bom? Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos de décadas, né, que a gente assinou um termo com o governo, como todos os clubes brasileiros fizeram também, né, e que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, aí quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista, né? O atleta ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então nós já pagamos, sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos, e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Então essa é a dívida do Galo: compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega num 1,4, ok? E o que é 1,8? 1,8, foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras vai nos pagar
durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então essas parcelas foram desconsideradas, é o que a gente chama de contas a receber. Então nesse relatório tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem o último pedaço, que são as receitas antecipadas, é o relatório do 2.3. Como é que a gente fez a arena? A gente fez a arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Isso deu mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos, mas que contabilmente isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos, né? Então naquele relatório de 2.3 ele considera esse adiantamento, name rights, Arena MRV, né? Foi adiantado, é um name rights de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, né? Que foi adiantado para a gente construir a arena. Nós sempre dissemos, pô, como é que vocês vão fazer uma arena de X milhões de reais? Vão vender camarote, cadeira VIP, name rights e vamos chegar em 500 milhões de reais. Isso não mudou, né? Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2.3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, eu não devo isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Ficou claro? Galo, galo!